Eu deixei para vocês o texto que vai ser a base dessa apresentação, de modo que vocês possam acompanhar os nossos colegas argentinos, e vou apresentar alguns slides, mas apenas para situar alguma outra citação que seja importante para o texto. Eu, nos últimos anos, não tenho feito apresentações lendo o texto, mas vou fazê-la hoje. Acho que é o caso. Eu não conseguiria articular esse tipo de reflexão que eu fiz, que é uma reflexão. Eu também eu dei um curso esse semestre e eu estou naquela fase que eu queria estabelecer colocar no papel um certo programa de naturalização e fazê-lo a partir do tema da normatividade. Nisso que nós estamos discutindo hoje, ao longo do dia, já desde a primeira exposição, que foi a exposição que o Rodolfo fez, nessa tensão, né, que, claro, que apareceu em todas as exposições, a tensão entre as ciências naturais e as ciências sociais, um tema muito importante é esse da normatividade. Então, eu comecei a me ocupar e me interessar muito pelo tema da naturalização da filosofia, tratando de filosofia prática, e sempre suspeitei, e essa suspeita foi se tornando incerteza, que o tema da normatividade era absolutamente central. Se nós não conseguíssemos resolver, se nós não conseguirmos resolver, porque eu não consigo resolver, na verdade, aqui eu estabeleço bases para um programa, se não conseguirmos resolver isso, esse dualismo segue. Não só o dualismo ciências naturais, ciências sociais, mas um dualismo que está presente, né, no que divide nos temas filosóficos que dividem essas duas concepções, essas duas atividades, desculpe. Bom, eu vou fazer, a partir do que é bom falar por último, porque você pode fazer o voo da coruja, né? Nós já estamos também há várias horas aqui refletindo, então vou trazer um slide que eu fiz agora, e que, por acaso, tem esse tom wittgensteiniano, mas porque eu fiquei pensando exatamente isso no ponto, o que era o papel da filosofia. E eu, um pouco as cartas na mesa, assim, o que me parece? O tema da filosofia naturalizada. Então, a filosofia naturalizada, de fato, não é ciência. Concordo nesse ponto com o que o Rodolfo tem pontuado. O Rodolfo tem uma concepção que não vê que a filosofia possa ser subsumida à ciência, e eu acho que, nesse ponto, tem razão. Não, por outro lado, não se naturaliza a filosofia com ciência, e isso é interessante, porque, embora os experimentos e etc. sejam muito importantes para alimentar a reflexão filosófica, o fazem, mas nós não conseguimos naturalizar a filosofia a partir de argumentos científicos ou de dados científicos, etc. Então, você não consegue naturalizar a filosofia, no fundo, sem filosofia. Não dá para fazer sem filosofia. Mas a filosofia naturalizada, ela convida a ciência. E eu acho que isso é um traço virtuoso da filosofia naturalizada e do movimento de naturalização. O que me leva, então, me ocorre a frase do Wittgenstein, que é a frase mostrar a mosca a saída da garrafa, né? A mosca somos todos nós, e fazendo, então, como é que nós saímos dessa garrafa, que são os problemas filosóficos. Mas eu acho que aí tem uma concepção de filosofia que precisa ser explicitada, né, que é a filosofia como terapia. Terapia, então, dos seus próprios problemas. Bom, isso aqui é uma reflexão curta e metafilosófica sobre que papel a filosofia teria, então, e é um papel permanente, né? A Sofia até deu um exemplo agora, para além desse, mas que não deixava de ser alguma coisa ligada a esse processo de terapia. Porque o cientista produz resultados, e esses resultados, quando são olhados pelo filósofo, eles podem levar o cientista a
mudar a perspectiva, a ver diferente. Então, o filósofo talvez tenha uma contribuição que não seja só terapêutica. Mas eu, cada vez mais, acho que a tarefa fundamental do filósofo é a tarefa terapêutica, que não é uma tarefa trivial. É uma tarefa difícil de separar aspectos para que a gente consiga entender melhor sobre o que estamos pesquisando e fazer ciência, portanto. Então, há aqui um papel que concordando, então, com o Rodolfo, que a gente não pode subsumir inteiramente a filosofia à ciência, mas a filosofia como terapia é sempre uma terapia da filosofia a priorística. E essa, sim, seria alguma coisa que a gente deveria, a qual a gente deveria sempre fazer o nosso trabalho filosófico, para que a gente não tenha a ilusão de estar conhecendo alguma coisa enquanto não está conhecendo absolutamente nada. Então, um pouco esse é o pano de fundo desse projeto, desse programa, digamos, naturalizador em filosofia. Ok. Então, vamos lá. Eu vou saltar algumas partes, provavelmente, mas eu vou fazer a leitura do texto. O fenômeno da normatividade é ubíquo nas interações humanas, surgindo em uma ampla gama de áreas estudadas pelas ciências sociais, como, por exemplo, a linguagem, a religião, política, moralidade. Com efeito, a normatividade é geralmente considerada pelos cientistas sociais como um dos traços essenciais da ação humana. A moderna tradição subjetivista, ainda largamente influente, e moderna eu me refiro, de fato, à modernidade, né, não à contemporaneidade, da ciência social, se baseia em um modelo em que elementos como o self, a liberdade, a razão, desempenham o papel mais relevante na explicação da normatividade ao conectar, em contextos avaliativos das ações humanas, crenças a comportamentos por meio de motivos que não são redutíveis a preferências, desejos ou impulsos. Já que essas abordagens do fenômeno da normatividade não podem ser plenamente naturalizadas, é comum que as ciências sociais postulem, ainda que implicitamente, um plano não natural ou quase natural. Por conseguinte, sob essa concepção da natureza da ação humana em contextos avaliativos, tornou-se inevitável o surgimento de um divisor de águas entre as ciências sociais e as ciências naturais. Uma ciência natural determinista, e eu não vou brigar por que a gente pode considerar como determinista, mas simplesmente baseada, né, num conceito de tudo acontece segundo sucessões causais, por um lado, e uma ciência não determinista da humanidade, por outro. Na verdade, aqui, ela, no sentido de que tudo acontece por causa, ela também concordaria, mas haveria uma causa que não é uma causa entre as outras do mundo. Ao passo que na ciência natural os fenômenos podem ser explicados de modo determinista, na ciência social se supõe que o livre-arbítrio desempenha um papel fundamental na tarefa de explicar as ações sob normas avaliativas, e não apenas sob determinações causais. Embora em anos recentes tenha havido muitos experimentos, e falamos sobre eles aqui, o Eduardo apresentou, e outros, especialmente orientados pela ciência da cognição e pela neurociência, também a Sofia mencionou, para estabelecer as bases corporificadas da ação e do juízo humano, o significado do resultado desses experimentos para a explicação da normatividade no contexto avaliativo da ação humana tem sido amplamente debatido. E nós fizemos isso também aqui, né, perguntando, bom, que importância tem, de fato, esses resultados para o que a gente faz em filosofia. Alguns representantes das ciências sociais são de opinião que os resultados nunca podem nos dizer o que é o certo e o errado, embora possam nos dizer como é que nós chegamos ao que é certo e errado, ou como é que nós formulamos os nossos juízos a esse respeito. Os experimentos revelaram, portanto, as bases sobre as quais ou revelariam as bases sobre as quais se assentam nossas reações, diziam os cientistas sociais, mas as disposições para eles reveladas são axiologicamente neutras e, portanto, de algum modo irrelevantes para a tarefa normativa de muitas atividades humanas em que a avaliação é central, o que os torna de importância marginal para o tipo de explicação que a ciência social deveria fornecer.
Nesse texto, exporei a normatividade em geral, então eu quero fazer uma digressão sobre o conceito de normatividade, ainda aqui rápido, para passar na normatividade conforme é concebida pela ciência social. E então enfocar a normatividade baseada em razões. Proporei uma abordagem naturalista da normatividade na ciência social mediante uma defesa de um conceito de vontade que pode estabelecer uma ponte entre a ciência social e a natural, em vez de aumentar as razões para sustentar um enfoque dualista sobre elas. Sustentarei, além disso, que as qualidades mentais, geralmente tidas como essenciais para a atribuição de personalidade, agência e responsabilidade moral, como, por exemplo, racionalidade, autoconsciência e liberdade, não são suficientes nem necessárias para uma caracterização naturalista dos agentes morais, e tampouco para uma explicação da normatividade em práticas avaliativas humanas. Este enfoque aponta para uma colaboração mais estreita entre as ciências sociais e as naturais, especialmente a ciência cognitiva e a psicologia, para entender o fenômeno da normatividade dentro da ação humana e, consequentemente, a natureza e a interação humanas. Iniciarei expondo por que faz sentido conceber a normatividade como um fenômeno geral em um mundo em mutação. Em seguida, apresentarei as bases sobre as quais a normatividade tem sido explicada na tradição intelectual racionalista do iluminismo, apontando, por meio do conceito de segunda natureza, porque essa posição, ainda amplamente dominante, implica um problema insolúvel para se reconciliar a ciência social com a ciência natural, e é, consequentemente, insatisfatória para uma abordagem naturalista. Na sequência dessa crítica, sustentarei que a normatividade na ciência social pode ser mantida dentro de termos puramente naturalistas, sem comprometer uma explicação adequada da ação humana em contextos avaliativos. Finalmente, proporei uma explicação para a passagem do ser ao dever ser, uma formulação clássica do problema normativo, uma formulação clássica do problema normativo, no tocante à ação humana, com base em um conceito de vontade para o qual o livre-arbítrio não é um elemento essencial para entender como a normatividade funciona em relação às interações humanas. Normatividade e natureza. Consideremos a seguinte concepção: tudo o que existe é determinado por uma causa e, caso se pudesse ter uma imagem completa de cada cadeia causal no universo, isso representaria uma imagem completa dele, na qual não haveria lugar para o dever ser, já que tudo simplesmente seria. É assim que um ser onisciente, caso tal ser existisse, veria o universo. Essa seria uma perspectiva atemporal de um mundo em que nada jamais mudaria, uma espécie de fotografia panorâmica de tudo. Embora a ciência tenha tudo a ver com a causalidade, essa não seria uma imagem científica do mundo, já que a ciência se dedica a explicar mudanças para seres, nós, seres humanos, que não podem ter uma imagem atemporal do universo pelo simples fato de que estamos no tempo como tudo mais. Portanto, uma abordagem naturalista da ciência, que não a situe fora e acima do mundo para dar uma imagem completa dele, não a vê como um empreendimento comprometido em fornecer uma fotografia atemporal do universo todo, e sim como uma atividade que visa a nos ajudar a entender como as coisas eram, como elas são e como elas poderiam ser ou como elas serão. É claro que o mundo no qual a ciência está interessada tem um lugar para o que é, bem como para o que era e para o que será, podendo, além disso, abrir espaço para a maneira como as coisas vieram a ser e como elas evoluirão. Ao contemplar o mundo, não chegamos a conhecer tudo isso, mas ansiamos por conhecer ao menos uma parte disso. Isso não se deve primordialmente à nossa curiosidade, e sim mais ao fato de que quaisquer informações que possamos obter
a respeito de como as coisas são e como mudam, tem muita importância para nós em termos de como nos movemos em nosso entorno. Nossas expectativas se baseiam no que ficamos sabendo a partir de nossas interações com tudo o que nos cerca. E a ciência é uma forma muito eficaz de melhorar nosso conhecimento. E, por conseguinte, nossas expectativas do que era, é e será. Para seres que estão imersos no tempo e no espaço, há lugar no mundo para o que será. Há lugar no mundo para o movimento. E, com isso, lugar para a normatividade em sua forma mais elementar. A normatividade é uma propriedade do mundo porque seres semelhantes a nós estão no mundo tentando gerir mudanças complexas. Os seres humanos lidam com o ambiente usando os mesmos meios dos quais outros organismos complexos, como nós, lançam mão. Informações sensoriais processadas por um cérebro. Mas nós acrescentamos algo a essa equação, a linguagem proposicional. Assim, nós, seres humanos, também lidamos com mudanças processando informações que reunimos sobre o que é com mediação proposicional. A tradição filosófica chamou isso de raciocínio. O termo talvez não seja o melhor, podemos pensar em logos, podem colocar alguma outra coisa aqui, mas a ideia me parece clara. Não pode haver um será para Deus, caso houvesse Deus, que é ubíquo e atemporal por definição. Para ele, nada muda. E, independentemente de quão racional Deus fosse, para ele, tudo apenas é. Ele tem a imagem de tudo de uma vez só, juntamente com as relações de tudo, com tudo. Para nós, entretanto, e para outros seres sencientes, lidar com mudanças é algo vitalmente importante para a nossa sobrevivência ou para simplesmente sermos uma criatura biologicamente viável. Quanto mais complexo é o comportamento de um indivíduo em um entorno em mutação, tanto mais complexa é a imagem dele que esse indivíduo deveria ser capaz de elaborar. E tanto mais importante é para ele prever mudanças, controlá-las e gerir a imprevisibilidade. Em um sentido puramente científico, toda normatividade se resume a isto: melhorar a previsão. Do será para o deveria ser, o componente comportamental, ou segunda seção. Para tudo que existe, a regra é a adequação em um processo em evolução que ocorre no tempo. A matéria precisa se adaptar à própria matéria para poder ser estável. Se a matéria é suficientemente estável e se as circunstâncias são suficientemente favoráveis, ela poderia ser o berço, ela poderá ser o berço da vida. As estruturas biológicas, por sua vez, precisam se adaptar à matéria e às outras estruturas biológicas para serem viáveis ao ponto de se replicarem, produzindo mais indivíduos como elas, mais complexidade e, de novo, mais indivíduos de sua espécie em um movimento em forma de espiral, o que nós chamamos de a deriva evolutiva. As estruturas biológicas acrescentam uma quantidade enorme de complexidade ao ambiente. Os componentes bioquímicos, juntados em unidades que podem produzir sua própria energia para impulsionar seu crescimento e movimento, interagem com a matéria de forma muito mais variada do que a matéria o pode fazer por si só. Além disso, quanto mais numerosos são eles, tanto mais abundante é a sua interação com o seu entorno, de modo que a complexidade do sistema se torna cada vez maior. Do ponto de vista dessas unidades biológicas, a imprevisibilidade se eleva a níveis exponenciais nesse processo evolutivo. A bioquímica gera tecidos, fisiologia, células, órgãos, organismos, e todos eles têm de adaptar seu comportamento dentro do todo. Cada elemento do sistema impõe certas restrições a outros, ao mesmo tempo que é restringido por eles. Tanto a previsão quanto a fixação de limites são fatores determinantes para indivíduos biológicos. Eles se adaptam ao que estiver ao seu redor, mas também fazem com que o seu redor mude em favor deles. Para o indivíduo, o que será representa um interesse passivo tanto quanto ativo.
A imprevisibilidade aumenta e, junto com ela, o espaço e a necessidade de normatividade. A complexidade comportamental tem sido um efeito emergente de processos em evolução. E aqui eu faço uma referência a Dennett. Dennett pode ser confrontado com essa afirmação que eu acabei de fazer, ele vai nessa mesma direção. O que anda de mãos dadas com a complexidade normativa. Os indivíduos precisam satisfazer suas necessidades adaptando-se ao ambiente e fazendo o ambiente adaptar-se a eles. Isso acontece no nível puramente bioquímico, onde as informações são processadas sem intervenção do processamento neuronal, e também pode acontecer acrescentando-se a esse nível a complexidade da bioquímica neuronal. Tudo é bioquímica, certamente, mas os menus dos possíveis desfechos são diferentes e podem ser radicalmente diferentes em ambos os sistemas quando a rede neural se torna mais complexa. No primeiro cenário, o desfecho depende do que acontece ao longo da cadeia bioquímica de reações produzida pela interação entre o indivíduo e o ambiente. Enquanto no segundo cenário, o desfecho depende disso e do que acontece ao longo da cadeia de reações bioquímicas que ocorrem dentro do sistema nervoso do indivíduo, enquanto processa inputs provenientes do mundo. O menu comportamental pode aumentar drasticamente na passagem de um cenário para outro, junto com a necessidade de controle comportamental e, por conseguinte, de normatividade. Quanto mais complexo é o indivíduo e quanto mais flexível é seu comportamento, tanto maior é a necessidade de controle comportamental. Quando o menu de possibilidades se encontra com o processamento de informações por meio de uma rede neural, o comportamento adquire outra dimensão, a saber, a neural. E com esta dimensão, o controle comportamental também salta para o nível de restrições neurais entre as interações dos indivíduos. É por isso que, no segundo cenário, começa a fazer sentido falar de dever ser, em vez de simplesmente de será. De um ponto de vista meramente naturalista, a normatividade entre indivíduos biológicos altamente complexos, com processamento neural de informações, ainda tem a ver com a gestão da imprevisibilidade. Só que agora isso é feito pelo controle comportamental, ou também pelo controle comportamental. Normatividade e razão. Terceira seção. Quando está em jogo o controle comportamental, o tipo de complexidade que mais interessa é a neural. Os indivíduos biológicos com sistemas nervosos altamente desenvolvidos são capazes de uma gama muito vasta de comportamento, ou muito mais vasta de comportamento, do que aqueles com sistemas mais simples. Em consonância com isso, eles podem exercer mais controle comportamental e precisam utilizar mais controle comportamental do que indivíduos dotados de um sistema de neurônios pouco desenvolvido. Os seres humanos estão no topo da hierarquia da complexidade neural, o que faz deles as criaturas normativamente mais eficientes que a evolução produziu. Tendo em vista que os humanos fazem parte da deriva evolutiva tanto quanto qualquer outra criatura na Terra, a normatividade entre eles deveria operar de um modo qualitativamente diferente de todas as outras espécies? É uma questão que se pode colocar. De um modo que transcenderia as fronteiras da causalidade e chegaria a um reino dos fins que só eles poderiam habitar? A resposta para um cientista natural deveria ser simplesmente não. Em vez disso, porém, ela tem sido um hesitante, talvez. A singularidade da linguagem humana coloca o mais relevante desafio para as pessoas que pretendem equiparar os humanos a outros animais no que diz respeito à normatividade. Afinal, a linguagem não mudaria tudo no modo como os seres humanos interagem entre si e com o mundo ao capturá-los acima do nível imanente da causalidade para um reino de comportamento baseado na razão? Mesmo nesse caso, de um ponto de vista francamente naturalista, a resposta também deveria ser simplesmente não, pois a linguagem, assim como qualquer outra coisa empreendida pelo cérebro, é meramente o resultado de reações bioquímicas. Ainda assim, até mesmo entre os cientistas naturais, a hesitação tem sido mais a regra do que a exceção. Os cientistas naturais gostam de pensar que a moral tem que estar acima
do alcance da própria ciência. O caráter proposicional e recursivo da linguagem humana é um fenômeno cuja singularidade e complexidade deixam os cientistas propensos a duvidar do nível de naturalismo que se deveria aplicar aos seres humanos, levando em conta a vida social que eles conseguem construir com base no controle comportamental que se faz cumprir por normas formuladas linguisticamente. Para um cientista social, as coisas certamente são muito mais nebulosas. Resumindo, equiparar rigorosamente os seres humanos aos animais é algo que a ciência, e a ciência social ainda mais, jamais engoliu com facilidade. O animalismo, a doutrina de que cada um de nós é numericamente idêntico a um animal, certamente não é popular entre os cientistas sociais, embora talvez não seja fácil ou confortável rejeitá-lo ou rejeitá-la prima facie, porque a ciência do social estaria em risco. Quem apresenta o animalismo é o Walson, então ele descreve com precisão a situação entre os filósofos que eu colocaria no mesmo balaio junto com os cientistas sociais. E aqui tem uma citação que eu vou pular, né, mas, enfim, está mencionando a tradição moderna, né, e como ela tem dificuldades em lidar com esse tipo de naturalização. Com efeito, quando se considera a questão do ponto de vista da normatividade, o animalismo é um ônus que quase nenhum pesquisador, desde a psicologia, passando pela sociologia até a filosofia, está disposto a assumir integralmente. O problema central é que, a fim de explicar um mundo social em que valores e regras morais desempenham um papel fundamental, a uma certa altura o cientista social precisa recorrer a um tipo de causalidade que vá além da natureza imanente e cuja fonte retorne à linguagem, já que ela é o meio pelo qual os humanos se tornaram seres racionais. A tradição dominante na ciência social toma como ponto de partida a suposição de que o raciocínio introduza uma outra dimensão na forma como as normas sociais exercem controle, a saber, permitindo a autodeterminação individual mediante a compreensão da justificação racional da norma. Na verdade, então, esse expediente vai produzir um outro nível de causalidade, como eu mencionei no início dessa exposição. Nesses termos, o processo de controle comportamental pressuposto por uma concepção Nesses termos, o processo de controle comportamental pressuposto por essa concepção implica uma série de elementos peculiares que são únicos dos seres humanos e nem seriam possíveis sem a linguagem. A consciência é um desses elementos. Os indivíduos autoconscientes constituem a base para a reflexividade necessária, implícita em restrições comportamentais autodeterminadas, de modo que só uma personalidade madura, e esse é outro daqueles elementos, pode assumir o ônus da responsabilidade. A responsabilidade, por sua vez, exige do indivíduo a capacidade de ação autônoma contra inclinações ordinárias, que representam um limite para as restrições autoimpostas. Com a autonomia, os indivíduos têm agência, no sentido de que podem ser o sujeito por trás de uma ação, o que implica uma espécie de independência motivacional para agir, isso é, liberdade. Não chega a ser incomum que a ciência social estipule a liberdade como condição sem a qual, para a responsabilidade, ou condício sine qua non para a responsabilidade de uma maneira que sugere que, a menos que a liberdade seja possível, o tipo de normatividade baseada no dever de que os seres humanos necessitam para adentrar a vida social desapareceria, porque o dever seria uma ilusão e, junto com ele, todo o mundo da moralidade ruiria. E depois de introduzir a liberdade no debate, temos um bilhete que nos leva para fora deste mundo. Kant, uma das principais figuras da tradição moral do iluminismo racionalista, defende
o que chama de reino dos fins como âmbito de um raciocínio moral baseado em leis, onde os humanos, como seres racionais, devem construir um mundo moral com base no mundo da causalidade. A história do pensamento sobre a natureza humana então, de fato, a história do pensamento sobre ela por meio de ferramentas metafísicas. Aqui uma consideração sempre aparece, se falou hoje sobre metafísica, o Bruno mencionou, mas aqui o sentido em que eu estou usando metafísica é esse sentido de um mundo para além da física, quer dizer, é nesse sentido, não no sentido da disciplina na qual a ontologia habita. Então, é esse o sentido. Não é coincidência que ambas correspondam à história da própria filosofia. Uma forma de recontar essa história é examinando quanta natureza os filósofos situam dentro da natureza humana. Em outras palavras, examinando quão disseminado é o naturalismo quando os filósofos concebem nossa espécie, o Homo sapiens. A ambivalência de Kant para com a natureza humana, ao aceitar o determinismo causal, mas também reafirmar a legitimidade, não a existência da liberdade como conceito necessário para pensar na moralidade. Eu fiz 3 citações que eu pulei, em que Kant fala isso, mas isso é bastante conhecido. Perpetua uma tradição respeitável que, por séculos, vem combinando as inclinações radicalmente metafísicas de Platão com o apreço de Aristóteles pela observação empírica. E o Rodolfo é, em muitos aspectos, um platonista. Enquanto o animalismo seria, obviamente, rejeitado por qualquer tradição antinaturalista platônica ousada, o ramo aristotélico da filosofia fez inúmeras atualizações da tentativa, incluindo a de Kant, de reconciliar a pertença dos seres humanos a uma natureza determinista com as realizações culturais humanas que, supostamente, dependeriam de um tipo de normatividade que não poderia ser redutível à normatividade das leis naturais. A noção aristotélica de segunda natureza está, de uma forma ou de outra, no centro de todas essas tentativas de preencher o hiato entre o que é inato e o que é adquirido. John McDowell, seguindo a respeitável tradição aristotélica, atualiza na contemporaneidade a noção de segunda natureza em uma tentativa influente de compatibilizar as leis da natureza com as motivadas pela razão. Diz ele, então essa é a citação: I have been insisting that, for Aristotle, the rational demands of ethics are autonomous. We are not to feel compelled to validate them from outside an already ethical way of thinking. But this autonomy does not distance the demands from anything specifically human, as in a rampant Platonism. They are essentially within reach of human beings. We cannot credit appreciation to them, to human nature, as it figures in a naturalism of disenchanted nature, because disenchanted nature does not embrace the space of reasons. But human beings are intelligibly initiated into the stretch of the space of reasons by ethical upbringing, which instills the appropriate shape into their lives. The resulting habits of thought and action are second nature. Such initiation is a normal part of what it is for a human being to come to maturity. And that is why, although the structure of the space of reasons is alien to the layout of nature conceived as the realm of law, it does not take on the remoteness from the human that rampant Platonism envisages. If we generalize the way Aristotle conceives the molding of ethical character, we arrive at the notion of having one's eyes open to reasons at large by acquiring a second nature. Grosso modo, o aspecto que se destaca aqui
e em toda a tradição subjetivista, espetacularmente renovada pelo movimento iluminista racionalista, é de que os seres humanos são criaturas capazes de uma linha singular de causalidade no tocante à ação em contextos avaliativos, porque, nesses contextos, as ações precisam ser orientadas por valores. Elas são ações morais. Nesse caso, a linha de causalidade vai do raciocínio para a ação. À primeira vista, isso poderia parecer inócuo para uma explicação bastante naturalista da ação humana, mas não é. Tem sido, pelo contrário, ou tem tido, pelo contrário, um impacto decisivo sobre a maneira como a normatividade vem sendo explicada e defendida nas ciências sociais. Sob a abordagem da hipótese da segunda natureza, a concepção entre razão e ação tem de ser vista como um substituto para uma linha de causalidade que, em organismos sem razão, vai do desejo ou inclinação para a ação. Isso não significa que entre esses dois elementos de uma cadeia causal para a ação se introduza uma terceira, de modo que se teria uma linha que vai do desejo para a ação passando pela razão. A razão causaria antes a ação por si mesma. Razão certamente é um conceito cujo sentido é vasto, vastíssimo. Não obstante, sua conexão com a linguagem está presente em qualquer região do seu sentido, de modo que a ideia de que os humanos são criaturas falantes, que por causa disso podem agir com base em razões e intencionalmente, e não apenas com base em impulsos ou inclinações, está presente em qualquer teoria da ação que adote qualquer forma do argumento da segunda natureza. Aqui eu uso esse slide que a Suzana trouxe, porque ele é um exemplo atualizado desta mesma concepção, né? Então, achei muito interessante que apareceu na exposição que ela nos fez. Então, nós estamos vendo aí, né? É o interior do acontecimento mesmo, é isso que está... Então, é essa concepção. Aqui não preciso me deter nisso, é exatamente... Aqui é uma ilustração perfeita do que eu estava dizendo. Segundo o marco teórico, ou seguindo o marco teórico de uma natureza acima da natureza, pode-se acrescentar que, porque os seres humanos podem ser motivados por razões, eles são capazes de agir com base na avaliação de valores e, por conseguinte, são as únicas criaturas aptas a agir moralmente. Ora, enquanto que a normatividade inserida na cadeia causal, que conecta desejos e inclinações com ações, é tão natural quanto qualquer outra na natureza, seja orgânica ou não, a normatividade que obriga a ação com base em razões, depende da natureza da linguagem, ou, em outras palavras, da natureza do raciocínio pela linguagem, e constitui a própria base da moralidade. A normatividade natural, como sugeri acima, pode ser reduzida à causalidade natural. O que dizer sobre a normatividade moral? Como podemos entendê-la dentro dos elementos da segunda natureza? O modelo para o tipo de normatividade que se vivencia dentro da razão é o da inferência. Se tem P e Q, certamente se poderia inferir P. E se tem P, pode-se ter P ou R, assim como se pode concluir que os gregos são mortais e se pressupõe que todos os humanos são mortais e todos os gregos são humanos. A inferência é um modelo exemplar para a normatividade no âmbito das razões e, se entende isso, pode-se compreender o fato de McDowell situar as demandas racionais fora do mundo natural. Como ele diz, literalmente, e eu mencionei acima, né? Nós não podemos apreciá-las, né, as demandas racionais feitas para a natureza humana, como elas figuram no naturalismo da natureza desencantada, porque a natureza desencantada não inclui o espaço de razões.
Portanto, as demandas racionais são governadas por leis que só podem exercer seu poder no espaço das razões, onde uma espécie de normatividade baseada numa inferência de natureza prática ou que reverbera dimensão prática é a única força normativa legítima. Essa força que leva o raciocínio de um passo do argumento para o outro é, em última análise, o cerne efetivo das leis no espaço do raciocínio, que se estende do conhecimento até a moralidade. E a verdade é a base sobre a qual a força normativa dedutiva coloca a sua alavanca para pôr as coisas em movimento. Esse é o ideal cartesiano de passar da verdade para a verdade, para a verdade, para a verdade. O modelo aplicado à moralidade exige que encontremos o que torna verdadeira nossas crenças morais, de modo que estejamos justificados a agir com base em razões adequadamente fundamentadas em fatos objetivos, ainda que de uma maneira estranha, a saber, fatos morais. O realismo moral, a doutrina que sustenta que alguns fatos têm propriedades que são valores, é popular em abordagens, e até em abordagens naturalistas, mas eu deveria dizer até, né, mas basta dizer que elas são populares em abordagens naturalistas, que se baseiam em inferências por razões como fonte da normatividade moral. E são, por isso, compatibilistas no que diz respeito à causalidade natural e à causalidade por liberdade. Previsivelmente, em vez de buscar uma cadeia causal que pudesse explicar as ações de um indivíduo a partir de um estado para o outro de seu organismo, a adesão ao modelo inferencial baseado na verdade para a normatividade leva os filósofos a buscar fatos morais que seriam garantidores da verdade de crenças que, ao garantirem-na, legitimariam a passagem inferencial no espaço avaliativo do raciocínio, dando à conclusão, daí resultante, a força normativa em contextos carregados de valores. A abordagem compatibilista, porém, está fadada ao fracasso enquanto o conceito de segunda natureza prevalecer. Pois, mesmo que se pudesse encontrar um fato moral no mundo, a cadeia causal entre ele e a crença individual seria de uma natureza não redutível à cadeia causal que conecta um estado psicológico individual com outro, já que conexões empíricas entre cadeias de crenças nunca são suficientes ou necessárias para torná-las verdadeiras. Em um sentido já expresso na citação anterior de McDowell, as demandas racionais e a verdade certamente é um paradigma para tais, e a verdade é certamente um paradigma para tais demandas, só podem ser apreciadas no espaço de razões. Onde se pressupõe uma conexão forte entre verdade e motivação, no sentido que nós poderíamos e deveríamos ter razões para agir, que sejam independentes de nossos meros desejos ou estados psicológicos, a normatividade deixa a cadeia causal do mundo para se postar no âmbito das razões. Quine, certa vez, afirmou: "We are after an understanding of science as an institution or process in the world, and we do not intend to that understanding to be any better than the science which is object." É exatamente isso que os cientistas sociais são obrigados a rejeitar depois que a normatividade moral é retirada do andamento sublunar das coisas. Acho que quarta sessão, ciência dentro do espaço do raciocínio. Para se fazer ciência no mundo unida pela rede da causalidade baseadas na razão, ela deve ser um tipo de ciência diferente daquela que usamos para investigar a natureza desencantada. Kant, mais uma vez, em sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, expôs o programa de uma disciplina desse tipo. As my concern here is with moral philosophy, I limit the question suggested to this: whether it is not of the utmost necessity to construct a pure thing which is only empirical and which belongs to anthropology.
For that such a philosophy must be possible is evident from the common idea of duty and of the moral laws. Há, certamente, necessidade de uma antropologia natural, diria Kant, uma antropologia empiricamente orientada e cientificamente disciplinada pelas leis que governam a ciência natural. Para além disso, entretanto, deveria haver um lugar para uma ciência não empírica da natureza. Uma ciência que levasse em consideração a orientação da humanidade por algo mais elevado que os impulsos, fins para além de desejos, valores para além de vieses. Uma teoria da motivação humana para a ação, purificada de inclinações e baseada em deveres que deveriam determinar o que os seres humanos deveriam fazer para que fizessem algo moralmente bom. Em uma versão muito mais contemporânea do programa de uma ciência da humanidade, para além da ciência natural, Leo Strauss enunciou o mesmo aspecto referente à irredutibilidade das motivações humanas a meros desejos ou impulsos. E ele diz o seguinte, não está aqui a citação, "It seems to be impossible to give an adequate account of human ends by conceiving of them merely as posited by desires or impulses. Therefore, the alternative solution has prevailed. This means that people were forced to accept a fundamental, typically modern dualism of a non-teleological natural science and a teleological science of man." Fim de citação. Forçado pelo quê? É a pergunta obrigatória do naturalista. A premissa de que uma explicação adequada dos fins humanos é impossível em termos simplesmente imanentes só é verdadeira sob a suposição de que as raízes desses fins dos seres humanos não possam ser inteiramente situadas neste mundo. De que eles não sejam redutíveis à natureza biológica dos humanos, mesmo que se considere que os indivíduos da espécie Homo sapiens têm os cérebros mais densamente povoados de neurônios que a evolução produziu até agora, uma característica que certamente é responsável pelo fato de que os seres humanos também têm a mais complexa gama de comportamento entre todas as criaturas. O aspecto destacado pelo dualismo não é, sendo claro, que uma complexidade a ser ainda entendida, leve a ciência a explicar os fins humanos para além da cadeia causal imanente, incluindo aqueles gerados pela atividade cerebral. E sim que esses fins somente podem ser explicados dentro do espaço de uma natureza para além da natureza. A segunda natureza, que nos foi deixada pela tradição. Taylor, aqui, nessa citação que está colocada, então, no quadro, outro exemplo dessa defesa da segunda natureza, ele diz: "Human thinking is situated thinking, in which any question that can be raised only makes sense against a background or framework of the taken utterly for granted. Our capacity for rational reflection is such that some of what was formerly background can now be put into question, but only against its own background of the unchallenged." Para a base dominante da ciência social, a escada que leva da biologia para a atividade cerebral complexa do ser humano só pode ser subida, não pode ser descida. A ideia geral, segundo a concepção de uma natureza, de uma segunda natureza, parece ser que, depois que os humanos atingiram um certo nível de raciocínio, toda a mobília existente nesse espaço só pode ser comparada consigo mesma. Por conseguinte, os elementos desse espaço, como, por exemplo, fins, razões, intenções, valores ou normas, devem ser contemplados exclusivamente dentro dos limites do âmbito que eles habitam. Como formula Taylor, na última citação que eu mostro, "One strong bit of evidence for the sentence, humans and their life forms are part of nature, would consist in our being able to make sense of our deliberations in post-Galilean terms. But that is exactly what the phenomenology has shown we cannot do." E se não temos condições de fazer isso, então é inútil fazer uma ciência humana com as ferramentas inadequadas da ciência pós-galileana.
o que nos leva de volta à necessidade de explicar a cadeia causal na forma de vida humana em termos não redutíveis à causalidade imanente no mundo. A normatividade deixa as restrições terrenas para exercer controle por meio de alguma causalidade autorreferencial cuja força é o raciocínio inferencial. O hiato entre a normatividade imanente e a normatividade baseada na razão gerada pelo tipo de dualismo que caracterizei acima e na sessão anterior tem estado no âmago da disputa epistemológica entre as ciências naturais e as ciências sociais. Embora muitos filósofos tenham tentado transpor o hiato por meio de uma disposição naturalista, Dennett, bom, cito aqui alguns, mas poderíamos ir adiante, a batalha não foi decidida em favor deles, por mais peculiar que isso possa parecer em uma era da ciência como a nossa. A resiliência das pessoas que defendem um tipo de argumento da segunda natureza, contudo, não deveria ser explicada com base em uma convicção obstinada e conservadora que se poderia contrapor maldosamente à ousadia de Hume, por exemplo, que há quase 3 séculos notoriamente se retratou como o Newton da ciência moral, mas deve ser, sobretudo, colocada ou reputada aos fracassos que o naturalismo tinha enfrentado em sua tentativa ou de explicar a humanidade em termos puramente imanentes. Tinha e tem, né? O século XIX atesta não só as muitas tentativas dinâmicas de naturalizar os mundos criados pelos seres humanos, mas também os graves erros científicos e terríveis erros políticos que foram cometidos na caminhada empreendida para levar a natureza humana para a natureza desencantada. Afinal de contas, a ideia de que os valores são deste mundo é perigosa se as instituições são fracas. Perguntar, como fez Nietzsche, sob quais condições o homem inventou para si esses juízos de valores sobre bem e mal, significa sugerir que poderia haver outros valores, que os valores são relativos. O naturalismo lança a sombra do relativismo sobre a ciência social, e isso amedronta. Entretanto, novos dados da ciência estão chegando constantemente e contestando o dualismo que, como mostrei, é um dos pilares sobre os quais o divisor de águas entre as ciências sociais e as naturais foi construído e sustentado. Algumas pessoas, como Dewey, eram otimistas em sua época em que a psicologia estava lutando para se estabelecer como ciência. Outras, como Churchland, mantiveram viva a tradição amistosa com a ciência e ainda estão otimistas. Também sou otimista. Não obstante, a ideia sedutora de que a ciência algum dia irá explicar de onde vêm os valores pode nos levar a fazer concessões demasiadas à perspectiva dualista, já que ela insinua que a ciência poderia, por fim, ensinar-nos a distinguir objetivamente o certo e o errado. O realismo moral que está por trás dessa esperança revela, como esbocei acima, que o modelo normativo baseado na razão continua inquestionado. A natureza dos valores está além do escopo desse trabalho, mas, o que quer que seja a normatividade, ela é central para a maneira em que os valores são úteis para o controle do comportamento. Na sessão final, quero retornar ao problema da normatividade, a fim de apresentar uma forma de entender a causalidade em contextos avaliativos da ação humana, sem o hiato do qual o dualismo depende. Então, preenchendo o hiato, ser, dever ser e será. Em um mundo determinista, o tempo abre um espaço para o será. A cognição, por sua vez, abre um caminho para a imprevisibilidade, expectativa em mundo que muda no tempo. Desculpa, a imprevisibilidade e expectativa em um mundo que muda no tempo. Para indivíduos cognitivos, a correção das expectativas que se tem a respeito do que será é vital para a sobrevivência. Quanto mais ativo o indivíduo pode ser, tanto mais variáveis ele acrescenta ao seu ambiente, aumentando a imprevisibilidade. Todavia, se o indivíduo pode prever cognitivamente o resultado de uma ação dentro de seu entorno, isso representa uma vantagem para ele e há, para ele também, uma abertura para o que será. Tendo em vista que há outros indivíduos cognitivamente aptos e ativos em seu ambiente, que podem agir assim como ele, o número de variáveis que ele precisa levar em consideração ao gerir suas expectativas aumenta exponencialmente.
Ora, se as ações cognitivamente deliberadas de um indivíduo podem influenciar o comportamento de outros seres cognitivos, então isso também representa uma vantagem, ou uma grande vantagem, e no mundo deles se abre um espaço para o que deveria ser. O mundo em que essas criaturas vivem também é social. Com efeito, o hiato entre ser e dever ser só é habitado por indivíduos com capacidades cognitivas altamente complexas e vastas opções comportamentais que interagem uns com os outros, já que eles têm de se controlar para gerir a imprevisibilidade epistêmica exponencial que surge da mediação cognitiva das ações desses indivíduos. E eu não me refiro somente aos seres humanos. E eles devem cooperar. Então, a necessidade de controle comportamental aumenta exponencialmente, mais uma vez. A normatividade nas interações sociais é central para os humanos. A normatividade que está em pauta aqui é a normatividade sobre o comportamento, ou seja, a normatividade sobre a vontade de cada indivíduo. A partir da perspectiva do controle do comportamento, quanto mais previsível é o resultado de uma ação sobre a vontade de um indivíduo, tanto melhor. Por conseguinte, sob a pressão normativa, o que importa para a eficiência é diminuir o espaço do indivíduo para a ação divergente, o que faz com que a disposição individual para ser apropriadamente determinado seja uma característica decisiva para a sua capacidade de socialização. Um quadro naturalista da normatividade na interação social de indivíduos, com uma rede neural altamente complexa e uma vasta gama de comportamentos, não exige a causalidade pela liberdade, no sentido de uma causalidade de segunda natureza. Ela exige, pelo contrário, que a disposição adequada para ser apropriadamente determinado. Entre os humanos, esse é o sentido da responsabilidade, uma disposição bem equilibrada para ser apropriadamente determinado pela pressão normativa. Portanto, de um ponto de vista naturalista, a ciência não tem de lidar com o espaço de razão em que as razões têm de ser uma espécie de causalidade autorreferencial que não pode ser explicada em uma natureza desencantada, mas pode antes ser pensada como Hume as concebeu como escrava das paixões. As razões podem, assim, fazer parte de uma descrição da ação humana na interação social. Só que agora elas são claramente integradas na cadeia da causalidade natural. Usando um esboço esquemático, pode-se dizer que uma cadeia de causalidade, que inclui as razões como parte do processo, vem de algo interno ou externo ao indivíduo, como uma ameaça, desejo ou preferência, passa por um processamento cognitivo, em que um cálculo tem uma certa importância para determinar a ação resultante, e chega ao mundo sem absolutamente tê-lo deixado. A complexidade implicada no processo de tomada de decisão dos seres humanos é, com certeza, um desafio enorme para as ciências sociais. Entretanto, a partir de uma abordagem naturalista, o desafio pode ser enfrentado usando os mesmos princípios imanentes que orientam a pesquisa na ciência natural. Em uma investigação naturalizada da dimensão social dos humanos, um mobiliário peculiar do mundo social encontra um lugar entre outros objetos existentes. Os valores, por exemplo, cuja natureza apresenta uma grande dificuldade ao se reduzi-los à existência terrena, podem ser vistos como vieses para determinar a relevância no processo de ponderar as razões para as ações, sem diminuir a complexidade do mundo social. Visto que os vieses para a relevância podem ser selecionados tanto em termos evolutivos quanto culturais, e visto que ambos podem estar entrelaçados em uma mescla cujos elementos são muito difíceis de deslindar, seguir o caminho causal do estímulo para a ação, passando pelo processamento cognitivo, certamente é uma tarefa hercúlea. Essa tarefa, contudo, deve ser realizada por seres humanos, não por deuses com um conhecimento transcendente. O que me preocupa aqui é uma descrição acurada dos processos psicológicos e sociológicos implicados nas restrições comportamentais mútuas que são constitutivas da vida social. Seguindo essa linha de argumentação, eu não teria como legitimar as regras que a sociedade acabam tendo e que as governam, e todo o sentido da naturalização da ciência social se perde antes que o empreendimento sequer tenha começado a valer a pena. Sem a parte da legitimação, diria o crítico, e, por exemplo, o Lévi-Strauss, que eu citei acima, as ciências sociais são incapazes de dar uma explicação apropriada da vida humana, pois os seres humanos ficariam sem saber o que não deveria ser feito, ou o que deveria ser feito. Em certo sentido, o crítico tem razão,
E ele está explorando um dos lados do problema ser-dever-ser, que está além do alcance de qualquer abordagem naturalizada da natureza, da mesma maneira que a segunda natureza é autorreferencial. Com efeito, não há como justificar o que deveria ser a partir do que é, a menos que se deixe o mundo da contingência e se passe para o mundo da necessidade. A ideia sedutora de uma segunda natureza, baseada em nossa capacidade linguística e nossas aptidões inferenciais, tem seu mais forte pilar aqui, o desejo da necessidade de normas que governam. Por conseguinte, a ideia não serve à explicação da normatividade entre os seres humanos, e sim à tarefa de fazer cumprir ou aplicar as normas depois de terem sido definidas como normas boas. Afinal de contas, a ideia sedutora é sedutora porque porque não é moralmente neutra. Deixe-me conceder o ponto acima para efeito da discussão. Ora, uma norma válida, que é o produto final que se deseja do jogo jogado dentro do espaço das razões, para ser eficaz, precisa não só ser reconhecida como tal, a saber, como válida, pelas pessoas que devem viver sob suas restrições. E a razão é a ferramenta que elas usam para formar seu juízo. Mas também precisa ser determinante em relação à vontade delas, a fim de controlar seu comportamento. Assim, estamos de volta ao círculo ao qual o naturalismo tem se vinculado, sem ter condições de se desvencilhar da tradição da segunda natureza. A ideia sedutora que está por trás dos sucessos da tradição da segunda natureza é a ideia de que um princípio que a razão reconhece como válido e que com base nisso, que reconhece como válido e com base nisso motiva a ação. Trata-se da ideia de uma razão prática que age com base na certeza de um princípio que, por ser justificado, capacita a razão a motivar, ser prática e submeter outras pessoas. A ideia também não é ingênua. Nem no cenário descritivo, nem no normativo é possível desviar-se da vontade como ação causadora. No cenário normativo, porém, a certeza da legitimidade acompanha a causação, enquanto que no cenário descritivo a contingência é inevitável. A naturalização da ciência social, no tocante à normatividade, o que significa optar pela abordagem descritiva, implica, portanto, uma limitação do ímpeto normativo do empreendimento científico em relação ao mundo social. Poder-se-ia pensar que isso equivale a pedir que a ciência social abra mão de sua mais importante tarefa. Digo que isso significa reconhecer que não é ciência, e sim a política que constitui a arena em que a legitimidade das normas deve ser decidida. O que quer dizer, então, que eu concordo com isso. O preço a pagar pela naturalização das ciências sociais é abrir mão da certeza moral. Penso que esse é um preço justo a se pagar. Além disso, qualquer que seja o preço que deveríamos estar dispostos a pagar a fim de alcançar uma compreensão melhor do processo político e social de escolha e aplicação de normas. O ato de dispensar o ímpeto normativo que compromete a pesquisa com o reino dos fins, liberdade e outras peças de mobiliário de uma natureza para além da natureza, poderá permitir que a ciência social investigue de modo imanente um dever ser objetivo que não é um eu quero subjetivo, e dar-se conta de que essa é a vontade que queremos que todo mundo queira, e de que, portanto, o que queremos é o que todo mundo deveria querer. Ela poderia se dar conta de que essa vontade orientada para a vontade dos outros é uma vontade que todo mundo quer que seja dominante, uma vontade que quer ser a vontade de outras vontades, mas que também é reflexiva e, por conseguinte, diz respeito a todas as pessoas que estão orientadas dessa forma, o que constitui a base sobre a qual a normatividade surgiu e se manteve entre os homens. Ela talvez nos dê muito menos certeza do que a visão a partir de cima prometida pela abordagem da segunda natureza. Não obstante, levando em conta até que ponto a humanidade chegou com tal mecanismo frágil de aplicação das normas, a naturalização pode nos dar uma visão otimista do que estamos aptos e propensos a querer como seres humanos. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias, Adriano. Yo tengo la impresión así medio eterna de que un convencido de cualquier forma de segunda naturaleza es, en última instancia, inmune a tus argumentos, digamos, en algún punto. De mala manera, tal vez, inmune.
No obstante, me parece que digamos, tu texto es interesante sobre todo para esclarecer una confusión que es tristemente frecuente respecto de que la naturalización de la ética o de la normatividad en particular van a decantar de algún modo en la determinación científica de qué sistemas de normas son correctos y cuáles son incorrectos, y eso no va a pasar, ese nunca fue el punto, ¿no? Y es interesante el aporte de que, bueno, es la política donde se decide esa legitimidad. Así que, como una pregunta no más de curiosidad o de interés, ¿crees que el proceso de naturalización puede avanzar en ese sentido? Es decir, ¿hay expectativas de comprender científicamente cuáles sistemas de normas son, por ejemplo, más adaptativos y por eso suelen ser seleccionados con mayor frecuencia que otros o más acordes a ciertas determinaciones neurofisiológicas y por eso más propensos a ser seleccionados que otros? Exatamente, é isso que é a proposta, e acho que sim, que isso pode ser feito, e em grande medida o que as ciências sociais nos apresentam, não todas elas, mas uma parte do que tem sido feito, tem nos apresentado aquilo que a gente poderia olhar, se nós considerarmos nessa proposta que comungamos, de usar o método biológico para avaliar as ciências sociais, tem apresentado aquilo que tem sido dominante nas escolhas humanas. Aí você diz, bom, mas nós temos, são muito variadas as possibilidades, e nós olhamos a história, e nós vemos um monte de modelos, etc. De novo, quando a gente olha todo o conjunto de dados, o que nos interessa são tendências. Tendências e viabilidade. Também na natureza, na análise da viabilidade de espécies, acontece isso. Certos modelos, né, de constituição biológica foram, por certo, mais viáveis que outros. A pergunta há algum traço que nós poderíamos dizer que é essencial para a viabilidade da nossa vida social? E me parece que a gente pode ir atrás desses traços. Parte desse projeto, mas não é um projeto, digamos, filosófico, é um projeto que aí ele começa a tomar uma dimensão científica, é procurar quais seriam esses traços, né? E eu trabalho com a ideia de que a preferência por simetria é um desses traços. E a preferência por simetria seria um desses traços porque ela torna viáveis os grupos. É muito difícil grupos se manterem viáveis se uma certa simetria normativa não houver entre eles. Não significa necessariamente uma simetria de autoridade, uma simetria de bens, uma simetria disso, mas uma simetria normativa. É uma tese absolutamente, quando a gente olha a fundo, ela parece trivial, mas ela traz uma informação importante. E isso parece ser um traço também característico de outras espécies sociais com um sistema nervoso complexo como o nosso. Então, isso não, de novo, né, o problema de fazer esse tipo de abordagem é sempre dizer, isso não significa que nós vamos, com base nisso, decidir como hoje se produz muitas coisas que estão ligadas a human enhancement. E eu me arrepio quando ouço o negócio do human enhancement, porque eles definiram o que é o bom e querem que a gente tenha, então, viés de escolha para só fazer aquele tipo de escolha. Bom, uma das grandes vantagens que nós temos é a vantagem de poder fazer escolhas erradas, porque as escolhas erradas, elas permitem adaptação. Então, essa ideia de que é preciso ter um sistema aberto para que a gente faça tentativa e erro é fundamental. E isso é o que a política faz, ela acomoda. A política serve para fazer esse tipo de acomodação. Então, por mais que a gente tenha esse conhecimento, isso não elimina a necessidade de jogar o jogo da sociabilidade. E a gente joga o jogo da sociabilidade fazendo isso, né? Fazendo demandas mútuas uns face aos outros. Então, seria um pouco por aí. Alô. Bom, Adriano, obrigado. Eu vou te agradecer pelo teu texto pelo seguinte, a minha razão particular, né? Eu nunca consegui gostar do McDowell. E ouvindo tu falar, eu descobri por quê. E usando formulações tuas, quer dizer, em determinado momento tu pergunta quanta natureza os filósofos colocam dentro da natureza humana. Pois bem, filósofos como o McDowell colocam menos do que deveriam. Tá? E agora, quanta racionalidade esses filósofos colocam no animal racional?
muito mais do que a evidência empírica permite. Né? Eu queria, sobre esse aspecto, como que os filósofos desse viés do McDowell concebem racionalidade, tem um livro, para mim é fabuloso, e pouco lido e pouco discutido, do Christoph Cherniak, chama Racionalidade Mínima. É um livro já antigo, acho que da década de 80, né? Onde ele diz, olha, o modo como os filósofos concebem o homos econômicos, o racionador ideal, está para muito além das capacidades cognitivas que essa natureza desencantada nos deu. Ou seja, né, essa natureza desencantada, de certa maneira, ela dá limites para o espaço de razões. E filósofos desse matiz assim, parece que não entendem isso, ou não concebem isso. Talvez exatamente por colocarem pouca natureza dentro da natureza humana. Então, não é uma pergunta, é só assim, pelo menos do meu ponto de vista, eu consegui entender por que eu não gostei dos textos do McDowell. Agora, ouvindo tu falar, eu entendi por quê. Eu aproveito para fazer uma observação a respeito disso. Como eles colocam pouca natureza, e a minha avaliação é que eles são um pouco otimistas com respeito à natureza humana. Então, eles acham o seguinte, e é o mesmo problema do Human Enhancement, como nós somos limitados racionalmente, etc., nós somos muito propensos a tomar toda sorte de péssimas decisões. Mas o fato é que a história evolutiva nossa não mostra isso. Nós somos muito bem-sucedidos, muito obrigado, estamos muito bem tomando essas péssimas decisões coletivamente. Então, olhado no grande espectro da história, olhado individualmente, a gente olha, é só... o exemplo que você traz, o efeito Noble, talvez pudesse ser explicado sobre essa mesma perspectiva. Nós somos muito mais sensíveis a erros morais do que a acertos. O cara... Estou nem aí porque ele tomou essa decisão de salvar a natureza. Então, não foi intencional. O outro foi intencional. Nós estamos muito interessados na intencionalidade, na má intencionalidade que provoca erro. E isso tem um efeito evolutivo fantástico, porque nós precisamos estar mesmo ocupados com isso, porque isso é que tem que ser corrigido. Então, há aqui um otimismo inerente ao naturalismo, que essa perspectiva de segunda natureza parece que não tem, porque ele só acredita que nós somos bons quando nós tomamos decisões extremamente racionais. Creo que en tu exposición quedó claro, o por lo menos se puede inferir a partir de lo que decís, que las ciencias, las neurociencias y la biología evolutiva pueden arrojar mucha luz en esta continuidad que vos querés marcar a medida que vas tratando de mostrar la complejización de las distintas especies y de ahí el surgimiento de esta normatividad que es característica ya de la vida social humana. ¿No te parece que queda un resto, un hiato, que la continuidad natural no podría zanjar? Esto es una parte de la pregunta, ¿no? Como un resto en el que hay cierto salto en esta continuidad biológica y en este paso del ser al deber ser. Eso por un lado. Y por otro lado, en esta pintura, en esta reflexión muy aguda y muy profunda que haces de todo el tema, ¿qué papel le das a la filosofía en toda esta visão que tenés de la continuidade? Então, a primeira questão, acho que não. Nós não precisamos de nenhum hiato. Não digo que... por isso que eu digo que isso abre um programa. Então, e por princípio, temos que considerar, não há hiatos. Há um monte de lacunas que nós não conseguimos explicar, mas não há hiatos. Se a gente considera que tem hiato, nós temos uma solução que é uma solução, digamos, do design inteligente. A solução do design inteligente é, em muita medida, muito mais elegante que a enfadonha descrição dos processos evolutivos. Então, não, acho que a gente não devia considerar que precisamos de um hiato. Essa sedução por um hiato está muito calcada no nosso desejo de ter valores absolutos. Na resposta ao Bruno, eu acho que a gente pode ter, o que a gente pode descobrir são vieses de preferência que a evolução nos deu.
e que nos equipam para que a gente vá tomando decisões e a nossa espécie não tenha desaparecido. Não há nenhuma certeza de que vai continuar assim, mas nós teríamos vieses, mas não teríamos os valores absolutos. Com respeito à filosofia, então, essa reflexão metafilosófica, eu acho que é aquilo que eu pus no início. A filosofia teria o papel de justamente, o filósofo consegue fazer isso, pelo treino que tem, de pegar os problemas e, quem sabe, mostrar como esses problemas podem não ser problemas. Por isso, o processo terapêutico é desmontar os nós, para, no final das contas, dizer: veja, não é o problema esse, o problema está em outro lugar, né? E aí esse outro lugar pode ser um lugar acessível à ciência. Então, o trabalho aqui é um trabalho imprescindível do filósofo, mas é um trabalho de terapia, né? De terapia de essas seduções que são as seduções do absoluto, né? Uma terapia contra Hegel, Platão, essa gente. Alguém mais queria fazer uma pergunta? Bueno, le agradecemos a Adriano. Muito obrigado. Eu queria, então, encerrar. Nós estamos encerrando pontualmente 1h30 atrasados. Então, eu queria agradecer muitíssimo o Diego, que está aqui cuidando para além da hora. Felizmente, o Diego não está afiliado ao Sindicato dos Professores. Eu já teria sido crucificado, então, muito obrigado, Diego, por isso. E, sim, parabéns ao Diego. Bom, muito obrigado a vocês que acompanharam durante todo o dia, aos grupos que organizaram, foi ótimo. Eu acho que a gente poderia, agora no jantar, na sequência, pensar uma continuidade disso. Como eu disse, nós estamos fazendo reflexões nessa direção e seria interessante que a gente chegasse em algum momento a publicar essas coisas, então vamos adiante. Muito obrigado, Eduardo, ao Bruno, que organizaram aí como de parte a parte. Danelli, ok. Muito obrigado, então, gente.